71% do planeta Terra é coberto por água, mas menos de 3% é próprio para o consumo humano. Não à toa, o tema vai ganhar destaque na agenda climática da COP30. Delegações participantes da conferência querem incluir pela primeira vez a proteção de aquíferos dentro das metas nacionais de clima e reforçar o chamado diálogo dos oceanos e mudanças climáticas. No episódio de hoje da série que a CNN Brasil preparou, um apanhado da grandiosidade desse importante ativo natural. Do alto, o azul reflete água. Em forma de mares, rios, gelo ou até mesmo a que brota da terra. Um elemento essencial para a manutenção da vida e do clima. Capaz de conectar ecossistemas, economias e sociedades. Um precioso ativo natural sob grande ameaça. Da água disponível no planeta, apenas 2,5% é própria para o consumo humano ou para a agricultura. Boa parte deste volume está debaixo da terra. 97% de toda a água doce e líquida do planeta estão nos reservatórios de água subterrânea, que são chamados aquíferos. E no Brasil não é diferente. O uso da água subterrânea no Brasil, preponderantemente, é para o abastecimento privado. O Brasil é um país que detém cerca de 20% de toda a água potável do planeta. Toda a água doce que existe disponível está no nosso país. Isso é uma riqueza que nós temos que cuidar e não maltratá-la. E a importância para a economia é evidente. O valor total dessa água extraída vale muito mais que 70 bilhões de reais ano. No Brasil, temos 5 aquíferos. O Guarani é o maior do país e o terceiro em tamanho no mundo. Fornece água a mais de 90 milhões de pessoas na região centro-leste da América do Sul, com enorme relevância nos períodos de seca. Por que o rio não seca durante a estiagem? Então parou de chover, parou de escoar água pela superfície, a água subterrânea infiltrou em algum lugar, passou através do aquífero e tem que sair em algum lugar. E normalmente no Brasil ele sai nos rios. 30% até 70% de toda a água que o rio transporta vem das águas subterrâneas. Mananciais ameaçados principalmente pela ação do homem ou falta de gestão. A crise hídrica ela acontece quando 3 fenômenos ocorrem sincronicamente ou no mesmo tempo. Um deles é a falta de água, falta de infraestrutura. E a terceira é a questão da falta de gestão. Muitas vezes até, e eu conheço várias cidades em que você tem água, no meio da floresta amazônica, você tem cidades lá que chove demasiadamente. Até tem infraestrutura, mas é muito mal gerenciada. Então, no final das contas, eles têm dinheiro, têm infraestrutura, mas não gerenciam aquele recurso e tem problemas de falta de água na cidade. O debate sobre a água é universal e está mais perto do que muitos imaginam. O problema pode começar nas grandes cidades. E aqui tem uma grade onde a gente começa a estabelecer essa conexão sensorial com o rio. Aqui eu posso ver o movimento dele. Enquanto debaixo da terra o desafio é preservar, na superfície o problema é outro. Aqui a gente entende como é que São Paulo esconde, como é que ele confina os rios, né? A gente consegue ver as duas camadas de realidade que são assim, né? Rios e ruas. São Paulo tinha uma fartura enorme de águas por aqui, a gente fala de 300 rios, corpos d'água, riachos sobre a cidade. Eu imagino que possam ser mais de 1000. E a relação que se estabeleceu entre a cidade e os rios é uma relação muito perversa. É uma relação que tem confinado, que tem apagado essa presença, tem sido tratado só como áreas da drenagem da cidade, para dar lugar às grandes vias de acesso. O arquiteto e urbanista José Bueno criou o projeto Rios e Ruas para resgatar a memória dessas águas ocultas e lembrar que o futuro das cidades também depende delas.
Temos uma rede hídrica riquíssima na cidade. São Paulo aprendeu a esquecer, a não ver, a não cuidar, a não saber disso. E o trabalho Rios e Ruas é revelar essa realidade. Se nos centros urbanos as fontes de água potável desapareceram ou são soterradas pelo concreto, no campo as ameaças são outras. Nós usamos agrotóxico no Brasil numa quantidade cavalar, impressionante, e só aumenta o uso de agrotóxicos. Esses agrotóxicos poluem demasiadamente todas as nossas reservas de água, seja de subsolo ou seja água que a gente vê visível nos rios, matam os peixes e tiram a vida desses lugares. Então a gente cuidar bem dessas regiões e cuidar bem dos rios e das reservas de água do Brasil é fundamental. Na COP30, as discussões sobre água devem ir além das enchentes e secas. As delegações querem incluir pela primeira vez a proteção de aquíferos dentro das metas nacionais de clima e ainda reforçar o chamado Diálogo dos Oceanos e Mudanças Climáticas, que trata especificamente da proteção dos mares, já previsto pela ONU. A meta é transformar a gestão da água, seja visível ou invisível, em parte da política global de adaptação e mitigação. Um imenso regulador climático e aliado da vida na Terra. O oceano é o principal aliado de todos nós no combate à crise climática. Ele absorve 90% do calor excedente da Terra, cerca de 1/4 do gás carbônico que a gente emite com as nossas atividades. Então a gente precisa de um oceano saudável, a gente precisa de um oceano que possa nos ajudar e continuar sendo nosso aliado. Mas à medida que a temperatura do planeta aumenta, os oceanos aquecem e potencializa o derretimento das geleiras, o que aumenta o nível dos mares, coloca ilhas e países costeiros em risco e desencadeia uma série de eventos. O aumento do volume de água nos oceanos pode modificar os ciclos oceânicos que levam calor e chuva para os continentes. Isso quer dizer que nós podemos ter muito mais frio em regiões que já sofriam demais com isso, aquecimento de outras regiões que já são muito quentes, e você tem um desequilíbrio completo que vai afetar a produção de alimentos, que vai afetar o acesso à água e que vai afetar a vida nos oceanos. Estoques pesqueiros, por exemplo, podem ser perdidos.